Como o mercado de ações ali paquerando as máximas históricas, a sensação que fica é que a festa acabou e tudo já tá caro, não é? A gente olha em volta e parece que, sei lá, que todas as boas oportunidades já foram descobertas, mas a nossa missão aqui hoje é justamente contrariar um pouco essa ideia. 3 empresas de menor porte, as famosas small caps, que parecem estar assim nadando contra essa maré. Elas têm um histórico sólido, boas perspectivas e, o mais importante, parecem estar sendo negociadas por um preço abaixo do que realmente valem. E o legal é que são 3 histórias completamente diferentes. Temos a Odontoprev, do setor de saúde e seguros, a Schultz, um nome forte da indústria, e o Banco ABC, que é um player mais focado no setor financeiro corporativo. Vamos tentar entender o que cada um oferece. Exato. E no mercado esticado, a arte do investidor é justamente essa, né? Ter a paciência de olhar para os cantos menos óbvios. Não adianta só seguir a manada. A ideia aqui é fazer o trabalho de detetive, investigar os números, entender de verdade como a empresa ganha dinheiro, qual o seu diferencial e, claro, quais são as pedras no caminho. Ótimo. Então vamos começar com a Odontoprev. Os números, assim, de cara já impressionam. É uma empresa com valor de mercado de 5,7 bilhões de reais. E o lucro deles parece um reloginho suíço. Saiu de 315 milhões de reais em 2016 para uma projeção de quase 600 milhões em 2025. Na prática, o lucro da empresa cresceu, em média, 15% todo santo ano nos últimos 5 anos. É uma consistência, sim, impressionante. E quando a gente olha o porquê disso, a gente descobre o grande segredo da Odontoprev. E qual seria? O grande segredo é que ela é quase uma empresa de tecnologia disfarçada de seguradora. Pensa bem, ela não tem hospitais, não tem clínicas próprias, não tem um exército de dentistas na folha de pagamento. Ela é, na essência, uma plataforma que conecta uma rede gigantesca de dentistas credenciados a milhões de clientes. E quem traz esses clientes são parceiros gigantescos, como o Bradesco Seguros e o BB Seguridade, certo? Exatamente. Eles terceirizam a parte mais difícil e cara, que é a distribuição. Isso dá a eles um alcance que, nossa, seria impossível construir do zero. Esse modelo de negócio é o que o mercado chama de asset light, ou seja, leve em ativos. Ela não precisa construir prédios, comprar equipamentos caros. O investimento para crescer é baixíssimo. Baixíssimo. Por isso, o caixa jorra com uma previsibilidade absurda e ela consegue devolver quase todo o lucro para os acionistas em forma de dividendos. E isso explica os indicadores de rentabilidade que eu vi aqui, que são de cair o queixo. Um retorno sobre o patrimônio líquido, o ROE, de 44%. Isso é altíssimo. E uma margem líquida de quase 25%. Para cada R$ 100 que entram, 25 viram lucro puro. É muita eficiência. É uma máquina. E o mais interessante é que, apesar de toda essa qualidade, o mercado parece ter colocado a ação de lado. O indicador de preço sobre lucro, o famoso PL, está em 9,98. Nossa! Para uma empresa com essa qualidade, é uma mínima histórica. Opa, peraí. Mínima histórica soa como música para os ouvidos de quem busca barganhas. Mas tem alguma pegadinha aí. Por que o mercado estaria dando esse desconto para uma empresa tão boa? Essa é a pergunta central. E a resposta tem, tipo, 2 partes. Primeiro, quando a gente compara o PL dela com o de outras empresas do setor, a história muda um pouco. A BB Seguridade, por exemplo, que também é uma ótima pagadora de dividendos, negocia a um PL de 7,7. Ah, bem mais baixo. Sim, a Itaúsa, uma holding gigante, negocia a 8 vezes o lucro. Então a Odontoprev está barata em relação ao seu próprio passado, mas não é necessariamente a maior peixinha da bolsa se a gente olhar para os lados, sabe? Entendi. É uma questão de custo de oportunidade. Exato. O mercado pode estar pensando, por que pagar 10 vezes o lucro na Odontoprev se eu posso pagar 8 em outra empresa de qualidade? O segundo ponto é o crescimento. Embora o histórico seja forte, talvez o mercado esteja com um pé atrás sobre a capacidade dela de manter esse ritmo no futuro. Apesar disso, as projeções ainda são de um dividend yield bem atraente, na casa de 8,5% para 2026 e 2027. Não é uma peixinha óbvia, mas parece um bom preço para uma empresa de altíssima qualidade. Faz todo sentido.
Esse modelo super previsível e asset-light da Odontoprev é o completo oposto do que a gente imagina quando pensa em indústria pesada, com chaminé, fábrica, caminhão. E é justamente para esse mundo que a gente vai agora com a Shoes. Uma transição perfeita. A Shoes é a antítese da Odontoprev. É uma empresa que vive e respira os ciclos da economia. Se a economia vai bem, ela vende muito. Se a economia desacelera, ela sofre. E sabe o que me surpreendeu quando eu comecei a olhar os materiais da Shoes? Eu jurava que era só uma daquelas empresas de compressores de ar que a gente vê em borracharia, mas aí eu fui cavando e vi que eles fazem peças para caminhões e ônibus, para máquinas agrícolas. E o que eu achei mais maluco, estão com projetos para purificar biogás e comprimir biometano. De onde veio essa diversificação toda? Essa é a força da Shoes. Ela é líder absoluta na América Latina em compressores. Esse é o seu carro-chefe. Mas ao longo dos anos, ela usou a sua expertise em metalurgia e engenharia para entrar em outros mercados. E essa parte de inovação que você mencionou é crucial. Um dado interessante é que 55% da receita da divisão de compressores em 2025 veio de produtos que foram lançados nos últimos 5 anos. Uau! Mais da metade. Isso mostra que a empresa não está parada no tempo. E como essa estratégia se refletiu nos resultados? Então, entre 2016 e 2022, foi espetacular. O lucro cresceu forte. O problema é que, de lá para cá, os lucros estagnaram e as projeções apontam a uma leve queda para 2025 e 2026. Ah, E aí a gente conecta com o que falamos sobre os ciclos. é o cenário macroeconômico pegando, imagino. A queda na venda de caminhões no Brasil, por exemplo. Precisamente. A demanda por veículos pesados caiu, e isso afeta diretamente uma das principais divisões da empresa. É o tal do ciclo de baixa. O interessante é que o preço da ação parece já refletir esse cenário pessimista. O PL está em 6,7, bem abaixo da média histórica da empresa, que é de 8,4. E financeiramente ela parece bem sólida. As fontes apontam que ela tem uma posição de caixa líquido, ou seja, tem mais dinheiro em caixa do que dívidas. Isso dá um belo colchão de segurança para atravessar esse período mais difícil, né? Sem dúvida. E a rentabilidade é boa para uma indústria. Margem líquida de 13%, ROE de quase 17%. São números de uma empresa bem gerenciada. Agora, tem um ponto que pode confundir o investidor desatento. Deixa eu adivinhar. Dividendos. Eu vi aqui um dividend yield de 12,5% nos últimos 12 meses. Isso parece bom demais para ser verdade numa empresa industrial em ciclo de baixa. Qual é a mágica? Não tem mágica. Tem um evento não recorrente. A empresa fez uma antecipação de dividendos, o que inflou esse número. Ah, entendi. Se a gente for olhar para frente, uma projeção mais realista, mais conservadora, seria um dividendo na faixa de 6%. Continua sendo um bom dividendo, mas não é esses 12,5%. Então a tese aqui não é ser uma vaca leiteira. É mais uma aposta na virada de ciclo. Comprar agora, enquanto o cenário está ruim e o preço está baixo, esperando a recuperação da economia para colher os frutos da valorização. E com um dividendo interessante no meio do caminho. Você resumiu perfeitamente. É uma tese de investimento que exige mais estômago para a volatilidade, mas que pode oferecer uma recompensa maior se o ciclo econômico virar a favor. Entendi. Então já vimos dois caminhos bem distintos para buscar valor. Com a Odontoprev temos a tese da qualidade e da previsibilidade, quase um reloginho. Com a Shoes, a aposta na virada de um ciclo industrial. Onde será que o nosso terceiro caso, o Banco ABC, se encaixa nessa história? O Banco ABC seria o que o mercado chama de ação de valor com renda. É descrito como um banco que promete pouco, mas entrega muito. É um caso interessante. Com um valor de mercado de 5,8 bilhões, ele tem um histórico de crescimento bem consistente. O lucro foi de 400 milhões em 2016 para quase 1 bilhão agora em 2024. A carteira de crédito cresceu a uma média de 11% ao ano. É um crescimento sólido. E mesmo assim, o mercado parece olhar para ele com um pé atrás. As fontes dizem que ele negocia com um desconto de 13% em relação ao seu valor patrimonial. E o dividend yield dos últimos 12 meses foi de 11%. São números que chamam a atenção. Por que esse ceticismo todo? O principal motivo tem a ver com a rentabilidade. O ROI do Banco ABC gira em torno de 15%.
E para o mercado, um ROI de 15% para um banco é como um carro potente que só anda na segunda marcha. Ele gera lucro, sim, mas não extrai o máximo de retorno do capital dos acionistas. E qual seria a terceira marcha? Os grandes bancos de varejo, como o Itaú ou o Bradesco, historicamente rodam com um ROI acima de 20%. Essa diferença de rentabilidade, essa marcha a mais, é o que o mercado precifica. É por isso que o ABC, mesmo sendo um banco sólido e bem administrado, negocia com esse desconto estrutural em relação aos gigantes. E além dessa questão do ROI, ele tem uns desafios mais imediatos, certo? Li aqui sobre a exposição ao agronegócio, que está passando por um momento complicado. Sim, esse é o principal risco no curto prazo. O foco do ABC não é a pessoa física, é o segmento corporativo, empresas de médio e grande porte. E quase um quarto da carteira de crédito deles, 23,5%, está no agronegócio. É bastante coisa. Com a quebra de safra e a queda nos preços das commodities, alguns produtores estão com dificuldade para pagar suas dívidas. Isso fez a inadimplência do banco subir um pouco. Entendi. E as fontes também mencionam uma perda de spread, que é a margem de lucro do banco nos empréstimos, e uma projeção de crescimento da carteira bem baixa para 2026, entre 1% e 3%. Juntando tudo, o cenário não parece muito animador. Exato. Isso explica o ceticismo do mercado. Os desafios são reais e estão na mesa. O ponto que as fontes levantam, no entanto, é que mesmo com todo esse cenário adverso, o banco continua entregando um lucro trimestral extremamente estável, na faixa de 240 a 250 milhões de reais. Ou seja, ele parece ter uma capacidade de absorver os choques sem que o resultado desmorone. Exatamente. E ele tem um compromisso quase religioso com os dividendos. Paga 2 vezes por ano, sem falhar, há mais de uma década. A conclusão é que, embora não seja uma pechincha escandalosa por causa do ROI mediano e dos ciscos de curto prazo, pode ser uma alternativa bem interessante para uma carteira focada em renda previsível e consistente. Certo. A análise sugere que, se o preço da ação chegasse perto dos R$ 20, a margem de segurança seria ainda mais atraente. Certo, vamos amarrar tudo isso. Analisamos 3 empresas bem diferentes, cada uma com sua própria tese de investimento. Primeiro, a Odontoprev, que é a tese da qualidade extrema, um modelo de negócio super eficiente, gerador de caixa, mas que tem uma avaliação que, embora baixa para o seu histórico, compete com outras boas empresas na bolsa. Depois fomos para Shows, a tese do ciclo industrial. Uma empresa diversificada, inovadora e financeiramente sólida, mas que no momento sente o impacto de uma economia mais fraca. A aposta aqui é na recuperação, é comprar na baixa. E por fim, o Banco ABC, a tese da renda consistente. Um pagador de dividendos confiável, que entrega resultados estáveis mesmo em cenários difíceis, mas que tem uma rentabilidade considerada mediana pelo mercado e enfrenta desafios setoriais no agronegócio. E acho que essa variedade de casos nos leva a uma reflexão final importante. Quando a gente encontra uma empresa que parece barata, olhando apenas para os múltiplos, como um PL baixo, o verdadeiro trabalho começa. É preciso investigar a fundo para distinguir entre um preço que está baixo por um pessimismo exagerado do mercado, e aí temos uma oportunidade de ouro, e um preço que está, na verdade, baixo por os motivos certos, precificando corretamente desafios reais e talvez até estruturais do negócio. E essa é a grande arte, não é? Separar a oportunidade genuína de uma armadilha de valor. A nossa discussão central aqui é: será que a gente está diante de oportunidades ocultas com fundamentos sólidos que o mercado ainda não viu? Ou esse desconto no preço é, na verdade, um aviso, um reflexo de riscos que justificam a cautela? Eu defendo que são oportunidades claras, negócios líderes e muito lucrativos com preço que, para mim, está dissociado do seu valor. E eu já vou pelo outro lado. Eu vou argumentar que o mercado raramente dá presentes, né? Vou tentar mostrar que, apesar das qualidades que são inegáveis dessas empresas, os descontos atuais são uma precificação justa de desafios bem específicos, tipo concorrência, ciclicidade e uma rentabilidade que, vamos combinar, não impressiona. Isso exige do investidor uma análise bem mais crítica. Para mim, a tese de investimento aqui é um clássico. É a busca por uma dissociação clara entre o preço na tela e o valor real do negócio.
Odontoprev, Schulz e Banco ABC são, nos seus respectivos setores, exemplos de excelência. Elas têm posições de liderança, geram muito caixa e, assim, têm um histórico de crescimento de lucros que fala por si só. Olha só, vamos aos fatos. A Odontoprev, por exemplo, não é só a líder em planos odontológicos, ela é uma máquina de eficiência. Ela apresenta um crescimento composto de lucros de 15% ao ano, operando com um modelo de negócio que a gente chama de asset light, ou seja, precisa de pouquíssimo capital. Isso resulta num retorno sobre o patrimônio líquido de 44%. Para colocar em perspectiva, isso quer dizer que para cada R$ 100 que os acionistas têm na empresa, ela gera R$ 44 de lucro em um ano. É uma rentabilidade extraordinária. Já no setor industrial, que é um ambiente bem mais difícil, a Schulz conseguiu crescer seus lucros em 21% ao ano nos últimos 5 anos e hoje ela opera com mais dinheiro em caixa do que dívidas. Por fim, o Banco ABC, que é um relógio suíço no setor financeiro. Os lucros saltaram de R$ 400 milhões em 2016 para quase 1 bilhão em 2024. E qual o prêmio que o mercado paga por isso? Nenhum. Pelo contrário, o banco é negociado com um desconto de 13% sobre o valor patrimonial. É como poder comprar uma nota de R$ 1 por 87 centavos, sabe? São sinais muito fortes de subavaliação. Sua perspectiva, ela faz sentido, mas ela parece focar só no retrovisor, né? No histórico de sucesso e acaba ignorando as nuvens que estão se formando no horizonte de cada uma dessas companhias. O mercado, na minha visão, ele não está sendo pessimista, ele está sendo realista. Esses descontos que você cita não são erros, são alertas. Vamos pegar o Odontoprev. Um ROI de 44% é, de fato, impressionante. Muito. Exato, mas ele foi construído num ambiente competitivo, relativamente tranquilo. O setor de planos odontológicos não tem barreiras de entrada assim intransponíveis. E quando a gente olha o múltiplo preço-lucro de quase 10 vezes, ele pode até estar na mínima histórica da empresa, mas ele é superior ao de uma gigante como a BB Seguridade, que tem um PL projetado de 7,7 e um negócio muito mais diversificado, muito mais resiliente. O investidor precisa se perguntar, por que pagar mais caro por um negócio de nicho? Sobre a Schulz, o crescimento passado foi forte sim, mas o presente é de estagnação. Os lucros não crescem de forma relevante desde 2022, e as projeções para 2026 apontam retração de receita, acompanhando a queda na demanda por veículos pesados. E aquele dividendo de 12,5% que chamou a atenção foi um evento pontual, não se repetirá. Por fim, o Banco ABC, a consistência é louvável, mas consistência em entregar o quê? Um ROI na casa de 15%? Isso não é ruim, mas no setor bancário brasileiro, onde os líderes como Itaú entregam consistentemente mais de 20%, 15% é só mediano. O mercado raramente paga um prêmio pela performance mediana. Ele a precifica com desconto. E é exatamente isso que a gente está vendo. Entendo sua linha de raciocínio, mas eu discordo da premissa de que o mercado está sendo eficiente aqui, sabe? Especialmente no caso da Odontoprev. Você menciona a falta de barreiras de entrada, mas subestima a principal fortaleza da empresa, o canal de distribuição dela. Ela não precisa gastar rios de dinheiro para abrir agências. Ela usa a capilaridade de monstros como Bradesco Seguros e BB Seguridade. Você consegue imaginar o poder que isso dá para ela? É uma barreira de distribuição formidável. E isso se reflete na margem líquida de quase 25%. E tem mais um dado que passa meio despercebido: a queda contínua da sinistralidade desde 2006. Ou seja, a proporção de receita que a empresa gasta para cobrir os tratamentos dos clientes vem diminuindo ano após ano. Isso significa que, mesmo que a receita não cresça tanto, o lucro pode continuar se expandindo. Para uma empresa com essa qualidade, negociar no menor múltiplo preço-lucro da sua história me parece uma anomalia, não um alerta.
É uma vantagem competitiva, eu concordo, mas a questão é a sustentabilidade dela. Essa barreira é de distribuição, não de produto. Um novo concorrente, sei lá, talvez uma startup de tecnologia, com um produto inovador e um novo canal de vendas digital, pode perfeitamente abocanhar uma fatia desse mercado. A dependência de grandes parceiros também pode ser um risco, né? E a comparação com a BB Seguridade é inevitável e crucial, porque um investidor buscando exposição ao setor de seguros alocaria capital num modelo de negócio menos diversificado e ainda por cima pagando um PL mais alto. O desconto da Odontoprev é só em relação ao seu próprio passado. Isso pode simplesmente significar que o mercado agora enxerga mais riscos para o futuro do que enxergava antes. Não quer dizer que ela esteja barata em relação a alternativas melhores, mais robustas, disponíveis hoje. Será que o múltiplo do passado não estava esticado demais e o de agora é só um retorno à realidade? Certo, mas essa mesma miopia do mercado que foca no risco e esquece a qualidade me parece ainda mais evidente quando a gente olha para Schultz. Você se apega à ciclicidade do segmento de veículos pesados, mas a empresa é muito mais do que isso. Ela é uma potência industrial, diversificada, é líder absoluta na América Latina em compressores de ar, um negócio muito mais estável, atua com peças para máquinas agrícolas, outro setor com dinâmica própria, e, o mais importante, tem uma veia de inovação que pulsa ali dentro. O dado de que 55% da receita da divisão de compressores vem de produtos lançados nos últimos 5 anos é impressionante. Isso mostra uma cultura de se reinventar, de não ficar parada esperando o ciclo virar. Você não acha que essa capacidade de inovação é uma qualidade que o mercado está ignorando completamente ao precificar a empresa a um PL de apenas 6,7 vezes? A inovação é fundamental, sem dúvida, e eu confesso que esse dado de 55% é muito forte. Mas ele não anula a realidade do ciclo econômico. O investidor que compra a ação hoje não está comprando a inovação num vácuo. Ele está comprando um negócio cuja principal linha de receita, a de autopeças para caminhões, enfrenta uma retração de demanda, que é factual. Os lucros estagnados desde 2022 são a prova disso, e o investidor não pode ser seduzido pelo canto da sereia do dividendo de 12,5%. Aquilo foi resultado de uma antecipação de lucros, uma manobra contábil, não reflete a capacidade de geração de caixa recorrente. O dividendo mais conservador, mais realista, está na faixa de 6%. A margem de segurança que o preço baixo oferece é real, eu concordo, mas ela existe justamente porque o risco de o lucro cair nos próximos trimestres é igualmente real e talvez até maior. É uma aposta na virada do ciclo, e se essa virada demorar mais do que o esperado... Mas aí a gente entra no ponto da consistência, que deveria ser um fator de proteção para o investidor. E o melhor exemplo disso é o Banco ABC. Você aponta a rentabilidade como mediana, mas ignora a execução praticamente impecável ao longo de mais de uma década. É um banco que atravessou a crise de 2016, a pandemia, o ciclo de juros altos e continuou entregando o crescimento de lucros e pagando dividendos religiosos 2 vezes por ano. Essa disciplina é rara e o mercado o avalia em 5,8 bilhões de reais, enquanto seu patrimônio, seus ativos líquidos, valem 6,7 bilhões. Essa anomalia é gritante. Me parece um caso claro de o mercado estar punindo excessivamente um estresse pontual no setor do agronegócio, que é importante para o banco, claro, mas não é o banco inteiro. Eu vejo de outra forma. O mercado não está punindo, ele está sendo racional. Consistência em entregar um resultado mediano justifica um investimento. O mercado paga um múltiplo amassado, como se diz na Faria Lima, por um motivo claro. Um ROA de 15% é a definição de meio de tabela no setor bancário. Bancos mais rentáveis negociam com prêmio sobre o valor patrimonial, não com desconto. O cenário de curto prazo, que você chama de pontual, é na verdade bastante desafiador. O agronegócio, que representa quase 1/4 da carteira de crédito, está sob estresse. O próprio banco admitiu nos relatórios uma perda de margem com clientes e uma queda na receita de serviços. E a projeção de crescimento da carteira para 2026 de 1 a 3% é pífia. Para justificar o investimento num banco com essa rentabilidade e essas perspectivas, o desconto teria que ser ainda maior. A análise que eu li sugere que um preço na faixa dos R$ 20 por ação faria mais sentido para uma carteira focada em dividendos.
No preço atual, a consistência não me parece suficiente para compensar a falta de crescimento e a rentabilidade apenas razoável. Resumindo a minha visão, eu acredito que a gente está diante de 3 casos onde a qualidade e o histórico de execução superam os desafios conjunturais. Odontoprev, Shows e Banco ABC oferecem uma combinação rara de liderança de mercado e avaliações que, para mim, estão deprimidas. Para o investidor paciente com um horizonte de longo prazo, o ruído de curto prazo, seja a concorrência, o ciclo industrial ou um setor específico sob estresse, cria um ponto de entrada muito atrativo em negócios que já provaram sua capacidade de gerar valor ao longo do tempo. E, por outro lado, a minha conclusão é que a análise mais aprofundada mostra que esses descontos não são um presente, mas sim um reflexo de riscos reais e perspectivas de crescimento que são, no mínimo, moderadas. A competição crescente na odontologia, a forte e inegável ciclicidade do setor industrial e a rentabilidade apenas mediana do Banco ABC são fatores estruturais que não podem ser subestimados. A prudência me diz que, embora sejam boas empresas, talvez elas não sejam as oportunidades inequívocas que parecem ser numa análise superficial dos múltiplos. A nossa discussão de hoje certamente deixa claro que, muito além de olhar apenas os indicadores de uma planilha, é essencial compreender o contexto de cada setor e os desafios operacionais de cada companhia para tomar uma boa decisão. Exatamente. A beleza e a complexidade do mercado estão nesses detalhes, né? A análise aprofundada do material de origem de cada empresa pode, sem dúvida, oferecer mais clareza sobre qual dessas duas perspectivas, a da oportunidade oculta ou a da armadilha de valor, se alinha melhor a estratégia e a tolerância a risco de cada investidor. Esse estudo não constitui nenhum serviço de análise ou recomendação. Este é um mercado de renda variável, bolsa de valores, onde o risco é inerente, toda e qualquer decisão é de cada investidor. Um abraço e até a próxima.